Qualquer político próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro recebe uma perseguição implacável, principalmente por parte das organizações Globo, né? O governador Tarcísio de Freitas que o diga. Ele enfrenta recorrentemente perseguições das organizações Globo por aquilo que faz, aquilo que deixa de fazer. Recentemente, as ações desenvolvidas no litoral paulista mereceram críticas porque eram agressivas, né? O policial tem que pedir licença para o bandido para saber se ele vai matar ou não, né? E agora, a Globo fez uma campanha exitosa até o momento, querendo colocar uma briga entre as polícias militares e civil do estado de São Paulo. Por quê? Porque o governador estaria autorizando que os policiais militares confeccionassem boletins de ocorrência para fatos não tão graves. A medida é excepcionalmente boa. Primeiro porque tira essa incumbência da Polícia Civil, que tem que investigar os crimes, né? E dar curso aos procedimentos investigatórios e legais. A nossa Polícia Civil é a que menos esclarece os crimes que acontecem, né? Então sobraria mais tempo. Mas o que acontece? Como é algo que está sendo feito pelo governador Tarcísio, a Globo é contra e deu resultado, porque agora parece que, ao contrário de autorizar essa ação, o governo pretende colocar uma equipe de estudos, o que significa que esse projeto, por enquanto, estará enterrado. Vale lembrar que as nossas delegacias continuam às moscas. Muita gente se aposentou, os quadros não foram preenchidos e coitado do cidadão que precisa fazer um registro de um crime em qualquer delegacia do estado de São Paulo. É uma pena que a Globo continue pautando ainda as ações do governo aqui no estado de São Paulo. O Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, hoje 24 de abril de 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, e vamos rapidamente bater um papo com José Antônio Encinas, que já está aqui comigo. Zé, queria esticar um pouco mais esse assunto, porque ontem houve o recuo do governo em relação a isso, e eu coloco no editorial de hoje, que inclusive quando eu fui com a Márcia registrar o boletim de ocorrência sobre o roubo do carro que ela teve, a mocinha parecia que estava fazendo um favor para a gente, né? Quando, na verdade, ela estava prestando um serviço. E se ela fosse um pouco mais gentil, ela iria colocar no boletim de ocorrência mais subsídios para investigação policial.
E ontem eu recebi até com uma certa surpresa essa informação de que essa medida iria ser submetida por mais estudos. Claramente há um confronto aí entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas esse boletim seria para pequenos casos, né? Claro, casos que não mereçam investigação, briga entre vizinhos, por exemplo, né? Pequenos acidentes, desinteligências, coisas assim banais, que aí facilitaria muito o trabalho da Polícia Civil. Queria ouvir a sua opinião também sobre isso, viu, Zé? Bom dia e prazer em recebê-lo aqui no Farol. Opa, bom dia para você também, Beto, para todo mundo que acompanha o nosso farol. Bom, eu concordo com você, Beto. Eu acho que é uma medida interessante, né? Você também aí distribuir um pouco esse trabalho, uma vez que a gente sabe, Beto, é notório, né, que a Polícia Civil sempre teve deficiência aí no quadro de funcionários, Beto. Eu trabalhei aí por mais de 25 anos, né? Conferindo aí boletins de ocorrência e sempre teve esse problema, Beto. Sempre teve muita dificuldade na contratação de pessoal, os concursos são assim raros, né? Muito raros os concursos e quando há também já há sempre uma demanda enorme. Então os delegados seccionais aí têm que fazer a divisão, né, de profissionais que vão ser contratados entre todas as delegacias e sempre vai haver déficit, Beto. É incrível. Você até citou, né, o mau humor da investigadora, né, da pessoa que fez o boletim de ocorrência. Realmente, Beto, é lógico, né, funcionário público tem que tratar com respeito, tem que tratar aí com dignidade, né, as pessoas que estão ali enfrentando um problema para fazer o boletim de ocorrência, mas também o outro lado, né, é saber que aquele profissional, Beto, está trabalhando aí sobrecarregado, né, está fazendo o trabalho dele e talvez mais dois ou três, né, então tem os dois lados aí, então é uma situação muito complicada e por isso que eu falei, que você comentou dessa possibilidade da Polícia Militar também ajudar a confeccionar alguns TCOs, né, aqueles boletins de ocorrência menos complicados, né, Beto, com crimes assim menos perigosos, né? Ou seja, isso aí ajudaria sim. Mas eu estou entendendo, Beto, que a própria polícia, né, militar nos passeios públicos, nas calçadas. Já existia uma lei, Beto, em que permitia que metade da calçada tinha que ser reservada para os pedestres. E a outra metade poderia, sim, ser usada pelos restaurantes. Eles entendiam, Beto, que poderia ser um pouco mais do que esses 50%. E com isso, na época, né, isso passou por muitas discussões em comissão de justiça, vários tipos de comissões aí, Beto, e ontem foi votado, né, um projeto aí de autoria da vereadora Mariana Calça e do Betinho Neves, Beto, que ele dá uma certa equilibrada, vamos dizer assim, nessa proposta, né? A proposta seria de modernizar essa regulamentação aí da colocação de mesas e cadeiras aí nos passeios públicos, Beto, no caso das calçadas, né? Então agora, Beto, de acordo com esse projeto que foi aprovado ontem por unanimidade, não vai ser mais necessário 50% para pedestres e 50% ali para as mesas e cadeiras dos restaurantes. Em vez disso, os proprietários dos estabelecimentos, Beto, eles vão ter aí que reservar 1,20 m, né, uma passagem ali de 1,20 m para que os pedestres não tenham ali nenhuma dificuldade, não tenham que caminhar pelas ruas no espaço onde tiver ali um bar, um restaurante. Então ficou definido dessa forma, Beto. Então o proprietário vai colocar ali as suas mesas e cadeiras e vai deixar ali demarcada, né, uma passagem, né, de aproximadamente ali 1 m. Um grande abraço, até amanhã. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Vou falar agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está conectado conosco. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Bontorin, surgiu um comentário
que não faz o menor sentido. Gostaria de compartilhar com você que, por enquanto, os vices aqui em Limeira, isso está acontecendo em São Paulo também, mas os vices aqui em Limeira não foram anunciados. E corre a boca pequena que a candidata do atual prefeito poderia se unir com o principal adversário do próprio prefeito. Claro que isso está sendo negado, mas seria surpreendente isso, não, Cláudio? Olha, Beto, em política, eu acho que nada mais nos deveria surpreender, né? Mas se de fato isso ocorrer, e não nos esqueçamos principalmente de que a mãe da candidata do prefeito, a Elza Tanque, a ex-vereadora, presidente da Câmara, né? Era uma vereadora muito ligada ao ex-prefeito cassado Silvio Félix. Então, nesse caso, não seria estranho do ponto de vista da questão que houve entre a mãe, o pai, né? E agora podendo haver entre a filha e o filho do pai, né? Eu sempre disse também, Beto, que se a Elza não tivesse ficado doente, o ex-prefeito Silvio Félix também não teria sido cassado, com certeza. Mas é surpreendente. Como eu disse, a gente não se assusta mais com o que acontece em política, mas seria realmente surpreendente se isso ocorresse, Beto. Essa discussão, esse boato já está assim, bem evoluído aqui na cidade. Eu ainda não ouvi nenhum comentário a respeito. A questão não sei, talvez, hoje eu estava vendo que o Ricardo Nunes, lá em São Paulo, também está adiando o anúncio do seu vice, né, a composição da sua chapa, exatamente para dar mais tempo dessa própria composição. Mas o que eu estou percebendo é que depois que o ex-governador Geraldo Alckmin se rendeu à tentação do poder e virou vice-presidente da República, numa reviravolta política, na minha opinião, sem precedentes, isso abriu um grande precedente, Cláudio. Isso que eu achei, ou seja, isso que o Alckmin fez estaria autorizando qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Perdemos o Boltorim. Estava exatamente falando isso, né? Porque foi muito inusitada essa aproximação do presidente Lula com o Geraldo Alckmin, né? Essa costura política que deu certo. Claramente o Geraldo Alckmin agregou na candidatura do então candidato Lula, né? E hoje, além de ministro da indústria, né? Da indústria e do comércio, Geraldo Alckmin segue como vice-presidente da República. Vamos ver se já temos aí o contato com o Boltorim ou perdemos definitivamente o Boltorim. Bom, seja como for, então, os boatos prosseguem aqui em Limeira, boatos que dariam conta aí que a candidata do atual prefeito estaria flertando com o seu principal oponente para colocá-lo como vice. Quem que temos pela frente? Agora eu não sei quem está aí. Cláudio, só para a gente fechar então esse assunto, mas eu acho que o pretexto foi dado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, né? Então, Beto, mas você acha que seria possível uma composição dessa natureza? Eu acredito que aí a questão do Geraldo Alckmin, como ele estava no PSB, ele tinha saído do PSDB, né? Seria uma oportunidade para ele estar no governo federal, né, sendo vice do Lula, e também e principalmente com a expectativa de poder concorrer futuramente como sucessor.
Agora, qual é a explicação que está sendo dada para essa composição, Beto? Na verdade, pelo que eu entendi, não há uma explicação formal, né, Cláudio? Mas assim, consolidar uma frente, né, contra essa candidatura que vem forte aí do Betinho com a doutora Mayra. Lembrando também, né, Cláudio, que em função do vice ainda não houve uma determinação formal dessa chapa, se é que ela vai acontecer, muito provavelmente irá, envolvendo o vereador Betinho Neves e também a doutora Mayra Costa, né? Ainda não há uma definição de vice ou cabeça de chapa. Ah, entendi. Mas mesmo assim, será que o atual, o atual prefeito aprovaria uma ligação, uma coligação dessa natureza e também estaria disposto a subir no palanque? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa deixar no ar, né, Beto? Porque E tem uma, é complicado. e tem uma, Mas, como eu disse no começo, nem em política não há surpresas, né? Tem uma questão muito séria também, né, Cláudio? Estou me lembrando agora para colocar nessa nossa discussão. O deputado Miguel Lombardi, que provavelmente apoiará aí a candidatura da vice-prefeita, ele está, digamos assim, querendo comer o fígado do prefeito Cassado, né? Porque ele foi envolvido numa armação no último período eleitoral, que inclusive o Miguel está sendo investigado até hoje por conta de um envolvimento que foi apontado pelo ex-prefeito Cassado. Então, ou seja, ele virou um desafeto de primeira ordem aí do ex-prefeito Cassado. Então, o Miguel jamais aceitaria apoiar uma chapa que tivesse o filho do ex-prefeito Cassado. Estou me lembrando agora, viu, Cláudio? Então, Beto, aí já muda um pouco a situação, né? Mas é evidente que, de repente, né, a vice-prefeita pode até desligar-se dessa, dessa coligação e sair junto com o filho do ex-prefeito, né? Apesar de que ela é do PL e agora não tem como mudar de partido. Precisa ver se o partido a indicaria se ela insistisse nessa coligação, né? Aí é uma questão mais partidária também e pode envolver uma situação de desgaste, inclusive. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo em paz. Ô, Leilani, estou vendo aqui os alimentos, né, que são recomendados, e eu vou enumerá-los aqui, que eu acho bacana também. São fontes principalmente de proteínas, mas é o seguinte, olha, estou vendo aqui, fornecem também vitaminas essenciais para manter a energia e o desempenho. Então tá aqui, ó, carne magra, está entre esses alimentos. Soja, estou vendo aqui também que é recomendado, feijão, quinoa e, bom, grão de bico até eu estranhei aqui, viu, Leilani? Mas esses alimentos, inclusive, fazem parte daquilo que a gente conhece como dieta mediterrânea, né, Leilani? Sim, e é uma dieta muito saudável. Nós sabemos que a proteína vai nos ajudar a construir músculos e o carboidrato é importante para nos dar energia e principalmente funcionar o cérebro também. Não é só a gordura e só a proteína que o cérebro precisa, não. Ele precisa de glicose para funcionar. Tanto é que quando eu estou com fome e eu percebo que estou ficando tonta e não consigo mais fazer matemática nenhuma, né? Não consigo ser racional, é porque está faltando glicose mesmo, carboidrato. Mas isso não significa que eu estou precisando de açúcar refinado. Quando a gente fala de carboidrato, é o carboidrato complexo. Então, eu venho de uma geração que extinguiu o carboidrato como se fosse o vilão das dietas. E começou muita restrição, fazendo dietas cetogênicas, dietas zero carboidrato, só proteína. E isso pode prejudicar também. Então, não dá para ser radical, né, Roberto? Nós temos que pensar em todas as funções metabólicas do nosso corpo e o quanto esses alimentos precisam ser distribuídos de uma forma
equilibrada e buscar por um profissional da saúde para que possa ver a sua necessidade. Porque se eu tenho um serviço braçal, se exige muito do movimento corporal, se é uma pessoa que trabalha em linha de produção e faz força, eu preciso ter uma ingestão logo pela manhã equilibrada para isso. Então, se é uma pessoa que tem um trabalho mais sentado, onde é mais mental, eu tenho que pensar sobre essas questões. Como é o ritmo de vida dessa pessoa? Volto a dizer o quanto é importante fazer um estudo muito personalizado, uma anamnese individual, porque cada um tem uma necessidade. E hoje nós estamos vivendo numa era sobre fazendo os jejum intermitentes. E nós estamos encontrando pessoas dentro da academia com frequência fazendo jejum intermitente e treinando. E tem pessoas que falam: não, não pode, tem que comer tantos ovos pela manhã. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso e ver a necessidade dos nossos clientes e nos adequarmos também como personal trainer. Porque muitas coisas que a gente aprende na faculdade, como regra, não é uma crença que tem que ser levada para todo o biotipo. Então, nós temos que estar vendo realmente a necessidade daquele indivíduo. Então, o mais importante de tudo é estar aberto a essas informações e atualizado para entender a real necessidade do que nós estamos vivendo hoje. Eliane, há um falso conceito aí de que a ingestão de carboidratos engorda. Você pode desmistificar isso? Sim, eu também quase acreditei nisso, em uma fase da minha vida. No começo da minha profissão, eu falei assim: bom, vou tirar totalmente o carboidrato à noite. Mas hoje nós temos artigos, nós temos evidências ali de que o carboidrato complexo vai te ajudar também a reparar todo esse dano muscular e ajudar também na síntese proteica. E ele participa também para que amanhã, no dia seguinte, você tenha um estoque bom de glicogênio muscular. Então, o carboidrato complexo, o seu purezinho de mandioquinha que eu não abro mão, a sua batata doce. Ninguém está falando para você comer pão para dormir. Esse é o vilão. O carboidrato refinado. A gente tem uma cultura que adora pão e massa. A massa branca, o macarrão, uma pizza. Isso sim a gente tem que tomar mais cuidado. Então, quando a gente fala de carboidrato, qual é o vilão? Nós temos que saber avaliar o alimento, o que é prejudicial, o que vai virar gordura e açúcar, o que vai estocar ali no meu corpo, na região abdominal, e isso sim é nocivo. Mas o que seria uma fonte de carboidrato complexa e saudável que vai ajudar em todo o processo da minha síntese proteica, todo o meu metabolismo, reparar as minhas células e construir novas células, principalmente fazer essa limpeza neural, né? Cérebro, que é a hora que a gente dorme, a gente repara muitas funções neurais também. Então, o corpo precisa não somente da proteína. Então, eu indico sim um carboidrato que você possa comer ali. Nada contra o arroz e o feijão, gente. O arroz e feijão é a melhor dupla. Falo que é a dupla perfeita. O arroz e feijão é ótimo, tá? Mas eu prefiro comer um purê. Eu como menos arroz e feijão e substituo porque eu me sinto mais saciada, tá? E eu gosto bastante dessa mandioquinha, eu gosto da batata doce amassada ali, como um purê também, com sal, que daí ela não fica doce. Então tem várias formas de você usar esses alimentos. Você falou do grão de bico. O grão de bico é fantástico. Você sabendo usar ele, tem gente que reclama muito do grão de bico porque dá muito gases, fermenta, estufa o abdômen, mas tem como qualquer grão, como o feijão, tem todo um processo de você fazer ele, deixando de molho. Tá? Então, é muito importante. Quando eu compro um grão de bico, dá uma sensação de prazer enorme, porque ele ajuda também no humor. Ele é um excelente alimento, principalmente para quem está enfrentando fases aí da depressão. Então, o alimento é importante também, até para ajudar no processo depressivo. O que você está ingerindo? Carboidrato refinado ou um carboidrato mais complexo? Então, isso também vai ajudar no tratamento de uma depressão. Então, olha quantas coisas interessantes. Agora, se você abrir na minha geladeira e minha despensa, o que não pode faltar? Ovos não pode faltar. O patinho moído, que seria uma carne magra, o frango, atum, salmão.
Que mais que não pode faltar? A quinoa em grãos. Eu faço saladas, eu coloco no arroz, no cozimento do arroz. Tem uma receita fantástica de quinoa que você faz uma salada bem gostosa, gelada. Então tem como fazer uma farofa de quinoa. Então a quinoa tem que estar presente na sua vida. Assim como o açafrão da terra sempre está presente no meu alimento. Então são coisinhas, Roberto, que a gente tem como fazer uma rotina com esses alimentos, todo dia tendo esse nutriente. É um hábito, você vai ter que criar o hábito. Então, são coisas que não pode faltar dentro da sua refeição. São coisas básicas. Eu falo batata doce, ovo, quinoa, que mais? Acho que falei tudo. Uma carne magra e um pouco de peixe, o atum, tem que ter na sua casa. É o seu socorro, entendeu? O que que eu vou comer hoje? É isso aqui que eu vou comer, porque ele é saudável e é uma opção rápida para você poder cozinhar. Então, tudo bem, mas aí senti falta das frutas aí. Tem algum papel especial reservado para as frutas de uma maneira geral? Maçã, banana, pera, etc. Sim, fruta é fundamental. E a recomendação é que a gente coma de 3 a 6 porções durante o dia. Eu costumo já comer umas 2 porções de fruta diferente logo pela manhã. O mamão é fundamental. Mamão com chia não pode faltar no meu café da manhã. E ali você vai. O que que é importante? Você observar quais são as frutas da época. O que que você está encontrando muito? Hoje tem muito pitaia, então eu já acrescento a pitaia, porque ela é ótima, antioxidante, radicais livres, combate todos eles. Então você observa qual é a fruta da estação, porque ela é mais rica em nutriente. E onde é o momento que mais eu coloco a fruta? Logo pela manhã. Eu tomo a água, preparo o teu corpo para receber o alimento, hidrata esse corpo. E a água é importante não só para a questão de intestino, estômago, é a fáscia. A fáscia do nosso corpo que reveste os músculos, ela precisa de água. Até para evitar dores articulares, eu preciso de água. Então, a hidratação é fundamental. Então, já garante uns 2 copos pela manhã para que você possa estar bem hidratado. E coloque a fruta. Fruta, porque a digestão disso ela é diferente de um alimento mais complexo como um carboidrato. Então, come a fruta separada. Dá um tempo para isso. Muitas vezes, as pessoas que têm problemas intestinais, a água e a fruta, você já regula até o teu seu intestino. Então, são rotinas, principalmente para quem tem constipações. Então, a fruta logo pela manhã, 3, 4 porções, se você puder, escolha o alimento ali, as frutas da época. Agora, durante a tarde, logo após o almoço, que a gente tem aquela vontade de comer um doce, que já tem uma queda do seu glicogênio também, você vai lá, come outra fruta. Um abacaxi delicioso, pode colocar canela para ajudar, porque ele é um termogênico. Então, são regrinhas que quem vai te ajudar, Roberto, é uma nutricionista. Mas hoje nós temos informação na internet. Assim como o Farol está oferecendo esse momento aqui, que é que eu posso contribuir e compartilhar um pouquinho da minha rotina. É o que eu faço naquele momento após o almoço, aquela loucura de comer um doce. Não deixo de comer meu chocolatinho, mas quando você come a fruta primeiro, você já tá tranquila. O doce da fruta já vai te ajudar e ele é muito mais saudável. O que que a gente recomenda? Tem aquele mito de achar que a fruta faz mal. A fruta vai causar problema na saúde? Não, o problema é você querer fazer suco da fruta. Porque Deus criou a fruta com o bagaço, com tudo que você precisa comer para que aquilo possa quebrar a frutose e ser digerida de uma forma mais equilibrada no seu organismo. Agora, uma laranjada, você coloca quantas laranjas ali? Isso sim é uma sobrecarga para o teu corpo. Chupar uma laranja é diferente de uma laranjada, você concorda comigo? Então nós precisamos descascar mais essas frutas e poder comer essas frutas de uma maneira mais saudável e evitar sucos. E muito menos ainda, né? Muito mais ainda, evitar adoçar o suco. Se for fazer um suco, uma vitamina, um detox, qualquer coisa que seja, não colocar o açúcar. Então, menos açúcar na vida e mais açúcar da fruta natural e, de preferência, você comendo ali com as fibras. Porque quando você bate essa fruta, você está quebrando todas essas fibras. E isso vai sobrecarregar o teu organismo, né? Agora, aliás, está chegando o mês de junho, né? Maio, junho aí é mês das laranjas de casca mole, né? Como a gente fala, uma tangerina, Isso, né? as mexerica, pocã, Isso. mexerica, eu já encontrei. Eu É. já encontrei.
Sim. Bacana, bacana. Agora eu estou vendo aqui um último aqui para a gente comentar, Leilani, que esse aqui, especialmente, eu não me lembro de ter consumido, que é o tofu, que é o queijo feito de soja. Você já experimentou? Sim, eu já experimentei. Ele é mais, não é tão fácil de encontrar. Nós temos em alguns lugares aqui na nossa cidade casas de produtos naturais, a gente encontra com mais facilidade, sim. E tem quem produz o tofu, né? Mas ele também é uma oportunidade de você colocar isso na refeição. Ele é rico em proteínas também. Então, são alternativas, mas não é fundamental eu ter o tofu. Tá? O que é fundamental é você equilibrar diariamente a sua ingesta, a sua hidratação, o seu carboidrato complexo, você diminuir. O que eu preciso tirar na vida, Roberto, é muito sal e muito açúcar, principalmente o refinado, o açúcar. Açúcar no cérebro vai te dar demência, açúcar no dente é cárie, açúcar na veia é diabetes, entende? Então você vai ter problema se você continuar tomando coisas adocicadas. Tem pessoas que ainda adoçam café, nós precisamos, porque quantas xícaras ele toma de café no dia? E quanto você está colocando, adicionando açúcar no seu corpo, fora o que vem escondido no seu alimento. O seu pãozinho francês tem açúcar, então nós temos que observar essas proporções que estão embutidas, que estão ali escondidas, e você não está nem observando o quanto está consumindo. E isso sim vai contribuir para estocar gordura e para diminuir sua performance, para aumentar a sua massa magra. Então, o que é importante é a gente observar o nosso dia, desde o momento que eu acordo, o que eu estou, como estou nutrindo o meu corpo, qual é o tipo de combustível que eu ando colocando dentro do meu carro, dentro do meu corpo. Que eu falo que é o nosso veículo, é o nosso corpo, é a nossa casa, o nosso templo. E o que você vem, como que você vem cuidando disso? E qual é o tipo de alimento que você está oferecendo para o seu corpo? Leilani, para a gente terminar, você está preparando aí uma série de eventos especiais aí no Parque da Cidade, seu método Flow aí, que pode ser disponibilizado para muita e muita gente. Há um projeto nesse sentido, muito legal. Gostaria que você rapidamente falasse para a gente. Está caminhando isso, Leilani? Tá caminhando. Tô obedecendo todos os processos aí legais para que a gente possa levar um grande projeto. E como o projeto é grande, eu preciso de um espaço grande. Nós temos um espaço maravilhoso na Hípica, né? Então eu estou ali paquerando esse espaço há muito tempo. Mas nós precisamos todo de um período de requisição, então tem toda essa parte burocrática para a gente dar início, sim, a um grande projeto de movimento consciente e autoconhecimento, que é a minha metodologia, que eu chamo de Flow, onde a base do treinamento é o Pilates, e através do Pilates eu consigo melhorar patologias, dores na coluna, articulações, fibromialgia. Acredito que vai beneficiar muitas pessoas. Eu estou torcendo muito para dar certo, porque você sabe que o meu irmão ele começou a correr não faz muito tempo, né? Deve fazer o quê? Uns 2 anos. Sempre praticou atividade física, mas agora gostou de correr. Ele foi correr em São Paulo nesse final de semana, aliás, eu estava em São Paulo nesse final de semana, não para corrida, mas ele me disse algo muito bacana, né? Ele falou, muito legal essas corridas, porque sai aquela multidão de gente, né? E um vai. E quando eu entendo que eu posso permitir essa vulnerabilidade e eu posso permitir receber essa ajuda, nós mulheres vamos crescer muito. Nós vamos curar muitas dores juntas. Porque nada melhor do que uma mulher curada curar outra mulher. Então, isso é um movimento, é uma grande comunidade que eu pretendo formar de mulheres fortes e de mulheres com as suas histórias, com as suas dores, mas que também precisam receber esse apoio, essa mão. E eu estou estendendo a minha mão, e quem quiser vir comigo, venha, será bem recebida. Bacana, extraordinário, extraordinário o projeto. Lani, ótima sequência da semana. Sorte e saúde para você, muito sucesso sempre. Até a semana que vem, minha amiga. Para todos nós, muita saúde, carboidrato complexo, proteína magra e movimento. Perfeito, valeu. Essa aí, Até mais. Leilani.
Até mais, muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos agora ao comentário esportivo de César Roberto e na sequência o encerramento do nosso programa, antes com a mensagem do nosso patrocinador especial. Amanhã está de volta. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 3 equipes brasileiras entraram em campo pela Copa Sul-Americana, na terceira rodada fase de grupos. O Cruzeiro foi até o Chile e empatou em 0-0 com União La Calera pelo grupo B. Pelo grupo G, o Cuiabá foi até o Peru e empatou em 1-1 contra o Desportivo Garciliano. E na Argentina, hein, Beto? O Corinthians foi derrotado pelo Argentino Júnior pelo placar de 1-0. O Corinthians tomou o gol logo a 2 minutos do primeiro tempo. Teve o zagueiro Raul Gustavo expulso de campo na segunda etapa, depois de agredir por 2 vezes o Bandeira, que trabalhava nessa partida. Quer dizer, a coisa tá mais bagunçada no Corinthians, Beto, do que a casa da mãe Joana, né? O Corinthians que agora volta a campo no próximo final de semana contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E vou dizer uma coisa, hein? Se não ganhar esse jogo aí, certamente o técnico Antônio Oliveira, né, que acabou de chegar no timão, deverá ser demitido. A verdade é que ele não consegue dar um padrão de jogo para o Corinthians, mexe muito mal na equipe, ele insiste com o Fausto Veras, né, que não vem jogando absolutamente nada. Em resumo, até o momento, o Tonhão da Fiel ainda não apresentou absolutamente nada no comando técnico do Corinthians. Pela Sul-Americana, hoje, Beto, 2 brasileiros em campo. Pelo grupo E, o Atlético do Paraná vai enfrentar o Danúbio. O Atlético é o primeiro colocado com 6 pontos e o Danúbio é o segundo com 4 pontos ganhos. Pelo grupo H, o Bragantino vai jogar em Bragança Paulista contra o Esportivo Luquenho. O Bragantino é o terceiro colocado com 3 pontos e o Esportivo Luquenho é o quarto colocado sem nenhum ponto ganho até o momento. Libertadores da América, Beto, ontem 2 brasileiros em campo. O Grêmio foi até La Plata, na Argentina, e venceu o Estudiantes por 1-0. E um detalhe, hein? O Grêmio teve um jogador expulso no segundo tempo também, jogou com 10, estava 0-0, e na reta final do jogo, o time gaúcho fez 1-0. Com esta vitória, o Grêmio volta a brigar por uma das vagas no grupo C. O Grêmio agora é o quarto colocado com 3 pontos ganhos. E o time do Estudiantes é o segundo colocado com 4 pontos. Outro brasileiro em campo ontem foi o Atlético Mineiro. Jogando em Belo Horizonte, venceu o Peñarol do Uruguai por 3-2. Estava 3-0 para o Galo Mineiro, mas o time uruguaio diminuiu a vantagem para 3-2. Agora o Atlético Mineiro é o primeiro colocado no grupo G com 9 pontos. E o Peñarol é o terceiro colocado com 3 pontos ganhos. Libertadores da América, hoje 3 brasileiros em campo. O Botafogo, pelo grupo D, vai jogar às 19 horas no Rio contra o Universitário do Peru. O Botafogo é o quarto colocado sem nenhum ponto ganho e o time peruano é o segundo com 4 pontos. Se o Botafogo não ganhar o jogo logo mais à noite, um abraço pro Gaiteiro, né? Não vai se classificar mais para a próxima fase. Pelo grupo E, jogo marcado para as 9h30 da noite, lá nas alturas, Bolívar da Bolívia contra o Flamengo. O time boliviano é o primeiro do grupo com 6 pontos e o Flamengo é o segundo com 4 pontos. Pelo grupo F, Palmeiras em campo hoje também, 9h30 da noite contra o Independiente del Valle, lá no Equador. O time equatoriano é o segundo do grupo com 4 pontos e o Palmeiras, por saldo de gols, é o primeiro do grupo com 4 pontos ganhos também. Série B do Brasileiro, Beto, ontem foi encerrada a primeira rodada. O Brusque venceu o Mirassol por 3-1. Série A3 do futebol de São Paulo, Beto, hoje o primeiro jogo da final, às 19h30, no Prudentão, em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e Votuporanguense. Ai, Votuporanga, me lembro muito bem como foi duro voltar de a pé do estádio até o hotel. Mas, enfim, coisas do passado. Então, Grêmio Prudente e Votuporanguense farão hoje o primeiro jogo da final da Série A3, jogo de volta marcado para sábado em Presidente Prudente. É isso aí, Beto.
São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade. Na Rua Argentina, 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Imposto de renda, meu amigo e minha amiga, faça em Vitória Contabilidade. Um grande abraço, Beto, uma boa quarta para todo mundo, um bom futebol para todos e até amanhã, se Deus quiser. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Esta semana eu me lembrei daquela velha história que muita gente conhece, que o dono da empresa chega, ele vê uma coisa errada, talvez ele mesmo tenha cometido, mas num lapso de memória, ele fala, chama o gerente, fala assim, olha o que você fez aqui de errado. O gerente abaixa a cabeça, vai no subgerente e fala, olha o que você fez de errado, mostrando a mesma coisa. O subgerente fica quieto, chama lá um encarregado, olha o que você fez aqui. O encarregado, claro, para não perder o emprego, fica quieto. E assim vai descendo na hierarquia da empresa até chegar no office boy. Olha o que você fez na empresa, fala para o office boy. E ele, como não tem para quem reclamar, está passando um cachorro em frente da empresa, ele dá um chute no cachorro, como jogando a culpa no cachorro. Eu lembrei dessa história quando eu vi o Lula, mais uma vez, jogando a culpa de erros, ou de falhas, ou de omissões, não importa, de seu governo, dos outros. Ele não assume os erros. Ele falou que o Geraldo Alckmin, o famoso picolé de chuchu, ex-governador de São Paulo, precisa se mexer mais, que é o vice-presidente da República. Falou para o seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que ele precisa parar de ler livros e conversar mais no Congresso. E, claro, os dois não pediram a conta, porque no Israel, essa semana, o ministro, o encarregado da defesa de Israel, se autoincriminou pela falha da segurança quando os terroristas do Hamas entraram e causaram aquela tragédia dentro de Israel, em outubro do ano passado. Ele se autoincriminou e pediu a conta. Teve uma época no Japão que, quando um ministro era acusado de corrupção, ele se suicidava. Aqui não. Eles apontam o erro e ficam quietinho. O picolé de chuchu ficou quietinho na dele. O Fernando Haddad ainda quis discutir alguma coisa. O Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, e nem livro, eu acho que ele deve ter lido muito, porque tentou a reeleição como prefeito de São Paulo e não venceu. Mas como ele sempre foi fiel ao Lula, e quando o Lula estava preso, ele ia lá semanalmente visitá-lo, ganhou o Ministério da Fazenda. E o Lula continua sendo Lula. Ele nunca aceita ele estando errado. A culpa sempre é dos outros, como o dono dessa empresa, dessa historinha famosa.